Bom dia, gente. Então, vamos começar trabalhando mais um conteúdo, né? Na verdade, a gente já está na nossa terceira aula sobre esse assunto. Cada aula a gente vem trabalhando algum aspecto relacionado à dinâmica interna da Terra, que são os movimentos que são responsáveis por gerar ali a transformação das paisagens, né? São movimentos também responsáveis pelo vulcanismo, pelo tectonismo, pelos terremotos. Então, é bem importante a gente prestar atenção. Esse slide aqui está no SlideShare, o senhor vai postar para vocês. Ele é do professor Alexandre Alves, ele é um professor da rede adventista, ele compartilhou ali, então o senhor vai usar o material para dar aula para vocês, e ao mesmo tempo a gente vai poder ter esse material depois para você olhar quando você precisar, tá bom? Então, a gente vai dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Nessa primeira parte a gente faz uma revisão e continua trabalhando então a questão ali dos movimentos, e aí depois a gente começa a trabalhar a questão dos movimentos exógenos, que seriam as coisas da parte externa, né? Como, por exemplo, intemperismo, movimento que é causado pela ação do vento, pela ação da chuva, ação antrópica e assim por diante. Tá bom? Então vamos começar? Então, o que é o relevo, né? O relevo é a forma que a superfície terrestre apresenta, e essa forma ela é variada. Existem relevos que são submersos, que são os relevos oceânicos, e relevos emersos, que são aqueles que a gente encontra quando a gente está olhando uma paisagem. Dentro desse aspecto aqui, é importante a gente citar que o relevo nada mais é do que o resultado combinado de ações de dentro e de fora. As ações de dentro a gente chama de dinâmica interna. As ações de fora a gente chama de dinâmica externa. Então, forças internas e forças externas. Agentes endógenos e agentes exógenos. Então, tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, vulcanismo, terremotos e maremotos. Tá? Esses são agentes que modelam essa paisagem, esse relevo, de dentro para fora. Enquanto que as forças externas, ou os agentes exógenos, são aqueles que movimentam a Terra de fora para fora, não de fora para dentro, tá? De fora para fora. Por exemplo, uma chuva muito forte que cai em um determinado local acaba gerando um desgaste do solo. Essa chuva, ela tem um efeito erosivo. Ela pode causar uma erosão, no caso pluvial. Então é um agente externo mudando a parte de fora, tá bom? Agentes externos, erosão, que é causado tanto pelo vento como pela água. Tem 5 tipos de erosões, na verdade, né? Mas as principais são a água e o vento. Porque a água pode ser erosão glacial, pode ser erosão pluvial, fluvial. Mais para frente a gente vai ver. A questão do clima, né? Os diferentes tipos de clima que existem na Terra, eles interferem na forma com que as paisagens se modelam, se alteram, né? O tempo, que daí aqui no caso é tempo atmosférico. Então lembra, clima uma coisa, tempo atmosférico outra. Essas duas coisas são combinadas, tá? Quando eu somo os diferentes tipos de tempo atmosférico, eu vou ter a média desses tempos, a formação de um clima. Então o tempo é tipo hoje, tá sol, tá chuva, e o clima. O clima é a estação correspondente àquele local, àquele relevo. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul é subtropical, no inverno é subtropical, na primavera é subtropical, no outono é subtropical, o clima não muda. O que muda é o tempo. Às vezes está calor, às vezes está frio, e assim por diante. E, por último, a questão das estruturas das rochas, no caso aqui tem muito a ver com a utilização do solo pelo ser humano, né? A maneira com que o homem usa o solo pode causar desgaste dele. E esse desgaste acaba gerando também, então, a mudança dessa paisagem que a gente enxerga, né? A paisagem da Terra, tá? Vamos para mais uma? Então, forças internas. O que nós temos como, assim, o que a gente mais conhece, né? O tectonismo, que nada mais é do que as pressões de dentro da Terra que causam uma ruptura, muitas vezes, dessas camadas, gerando uma transformação da paisagem. E essas transformações da paisagem, elas são divididas em epirogênese e orogênese, tá? Então, epirogênese. Olha o livro de vocês, eu estou aqui com o livro, com a apostila de vocês, então você pode pegar lá, tá? Para te ajudar a estudar também. Lá na página 8, ele diz assim, ó, a epirogênese, que explica os movimentos lentos na crosta terrestre, pode ser positiva no caso de soerguimento ou negativa, quando ocorre o rebaixamento.
Então, como a gente estava lendo ali, quando duas camadas internas da Terra, quando duas placas, na verdade, elas são convergentes, pode ocorrer os chamados dobramentos, tá? Em algum momento tu vai ler lá na apostila, em algum lugar, ou vai ouvir videoaulas, vai escutar, né, os áudios e vai ver lá que eles falam de dobramentos modernos. O que seriam esses dobramentos modernos? Seriam quando essas duas placas entram em choque e tu pode ter uma positiva ou outra negativa, ou seja, elas medem força e aí acabam subindo, erguendo, tá? Esse movimento a gente vai chamar ele de epirogênese, tá? Que é quando tu tem uma placa tectônica entrando em choque, uma sobe, outra desce, tá? Nesse caso aqui, tu tem uma questão clara ali de epirogênese, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tu vai ver essa camada subindo, essa camada descendo. Elas estão representadas por essas duas faixas aqui, ó. Tá bom? Isso acontece, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, onde tu tem a placa de Nazca e tu tem a placa sul-americana. As duas estão indo para o mesmo ponto, elas são convergentes, e quando elas convergem, a placa com mais densidade acaba subindo e a placa com menos densidade acaba descendo, entrando por baixo, né? Criando uma área de subducção, que é mais ou menos quando uma placa tectônica ela é sugada para baixo da outra, tá bom? Além disso, da epirogênese, nós temos também o movimento de orogênese. Esse movimento de orogênese, né, quer dizer, montanhas, eles são quando as pressões horizontais ali, elas formam dobramentos e elas acabam enrugando, tá? Então, nesse caso, nós temos as montanhas mais antigas, mais da Gênese, por isso orogênese, entendeu? Mais originais. Então, vamos imaginar, por exemplo, duas coisas se batendo, tá? Entrando em choque. Quando elas batem, elas emitem uma onda de vibração. Faz esse movimento aqui, ó, tá? Ó, com as mãos. Bate. Tu vai sentir na tua pele descendo, né, a onda de vibração pelo teu braço, pelo teu antebraço, né? Uma placa tectônica é a mesma coisa. O lugar onde as duas placas estão batendo, bem na divisa entre as duas, eu vou chamar de pirogênese, que é quando uma vai subir ou descer. Mas esse efeito de vibração vai causar esses dobramentos, esses contornos da paisagem, eu chamo de orogênese, que é mais ou menos o que a gente está percebendo aqui, ó. Ao longo da crosta terrestre, ó, ele criou um sistema como se fossem ondinhas, né? E essas ondinhas, elas são movimentos orogênicos ou movimentos de formação orogênica, tá? Outra maneira de mudar a paisagem interna é o chamado vulcanismo, que nada mais é do que uma erupção vulcânica. Então, em alguns locais tu tem uma grande pressão de magma. Olha aqui a imagem, por favor. Tá vendo aqui a imagem? Uma grande pressão do magma. Essa placa tectônica aqui com essa aqui, elas exercem pressão, então elas estão exercendo pressão. E aí eu tenho uma erupção, ó. O magma sai da parte da astenosfera, lembra? A astenosfera é a parte mais líquida do manto. Ela é empurrada, ela ergue, e aí ela sai em forma de erupção vulcânica, tá? Nem todo vulcão é cônico, tá? Existem vulcões que, quando a gente faz lá no sexto ano, pede para as crianças fazerem um vulcão, o que eles fazem? Eles pegam argila, botam um copo no meio e faz aquele cone, né? Nem todo vulcão é daquele jeito. Existem vulcões que apenas são aberturas, são dobras, né, que se abrem assim, e ali tu tem a ligação da atmosfera, onde a gente respira, né, onde nós estamos, com a astenosfera. Ele cria um canal. Se eu pegar, por exemplo, um canudo, né, tô com um copo, peguei um canudo, o que, que é o canudo? O canudo ele liga a parte de baixo do copo com a parte de cima. Quando eu tomo ali o suco e eu consigo pegar aquela parte mais sólida do suco que fica lá embaixo, eu estou ligando as duas partes, tá? A parte sólida que está lá dentro com a parte externa, que no caso é eu tomando, né? Então, o vulcanismo nada mais é do que o movimento causado muitas vezes nas dobras, ou seja, perto de onde as placas tectônicas se encontram. Então, onde tem duas ou mais placas tectônicas e onde elas acabam tendo ali as suas bordas, né? Ali eu vou ter uma ação vulcânica maior. Não quer dizer que no meio de uma placa tectônica não tem um vulcão, mas geralmente esses vulcões têm menos influência sobre a questão das modelagens da superfície, tá bom? O vulcão ele vai jogar esse magma vai jogar então rocha, material pastoso, para a superfície, e lá, conforme essa superfície resfria, eu vou ter diferentes tipos de rocha se formando a partir do manto, do magma.
nós vamos ter aqui alguns slides mostrando onde existem essas forças internas com mais intensidade. Então, onde eu vou ter mais intensidade? É aqui, ó, nessa borda amarela, né, laranja aqui, na verdade, que eles chamam essa região de círculo de fogo. E não é o círculo de fogo filme, tá? É círculo de fogo por quê? Porque a maioria dos impulsos tectônicos do planeta Terra, ou seja, onde existem erupções, onde existem movimentos mais fortes, com mais mudança da paisagem, da modelagem, é aqui, tá? Que é nada mais nada menos que o Círculo do Pacífico, né? Do Oceano Pacífico. Então aqui, ó, aqui nós temos o Chile, que a gente ouve falar muito de terremoto no Chile, né? Nós temos aqui a falha de San Andreas, provavelmente você já ouviu, Los Angeles, lá, Califórnia. Nós temos aqui também o Japão, vira e mexe acontece tanto terremotos como também tsunamis no Japão, né? Nós temos aqui a região das Filipinas, que é um local de muita intensidade, e aí nós temos mais ou menos aqui, ó, na costa da Nova Zelândia também, um local que ocorrem muitos movimentos. Esses movimentos, eles também acabam gerando não só, como o senhor falou, essa paisagem alterada da superfície da crosta, mas também dentro do oceano. E essa paisagem dentro do oceano, que a gente vai estudar mais para frente, quando a gente for ver relevo submerso, ele vai ter nessa região aqui, ó, a região mais baixa da Terra, né, o lugar mais profundo da Terra, que tem o nível do mar. Abaixo do nível do mar, tu tem as fossas marianas, que é como se fosse uma depressão dentro do mar, mas como está dentro do mar, eu não chamo de depressão, eu chamo de fossa, né? O que são os geysers? Os geysers são jatos de água, né, jatos de vapor ou água, e eles geralmente estão localizados perto de locais onde tem maior ligação dessa parte interna com a parte externa. Ele serve como uma válvula de uma panela de pressão. Já viu a panela de pressão funcionando? Já ouviu aquele barulhinho assim, chato da panela quando está funcionando? Por que aquela válvula em cima da tampa fica... Ela fica liberando, ela fica regulando a pressão de dentro com a pressão de fora. O que acontece? Quando a pressão de dentro está muito forte, está mais forte que a pressão de fora, então ela precisa liberar um pouco essa pressão. E no caso, a pressão da panela se altera pela questão da temperatura. Então ela libera a pressão, regula e o alimento é cozido. Na Terra não é diferente, a Terra tem pressões por causa da temperatura. Então o que o geyser faz? Ele acaba liberando uma pressão que está interna, essas bolsas de gases, esse vapor de água é liberado, e aí tu diminui a pressão e tu não tem uma quebra dessa crosta, nem tu tem a divisão da crosta, ou mesmo, por exemplo, a formação de um vulcão. Então ela libera a pressão, regula a pressão, o movimento fica mais suave e tu não tem grandes transformações. Os abalos sísmicos são o nome que a gente dá para os terremotos, tá? Quando a gente fala assim, os terremotos, o que ele está falando? Ele está falando de abalos sísmicos. Os abalos sísmicos nada mais são do que os movimentos da Terra, ó, das placas tectônicas. Aí tá, ó, depende do lugar, tu vai pesquisar na própria apostila ali, ele não traz algo definido, o senhor olha para baixo, porque o senhor está olhando aqui a tua apostila, ó. Ele fala em torno de 80 placas tectônicas, tá? 86, 85 placas tectônicas. As placas tectônicas, então, quando elas se movimentam, elas muitas vezes entram em choque. E quando elas entram em choque, elas geram um abalo sísmico. Elas geram um abalo e esse abalo acaba criando ali uma área tanto de atividade, se tiver um vulcão, como atividade de geysers, né, dentro da Terra, ou simplesmente a fratura, ó. Ele divide, ele quebra, né? Ele fraciona as placas tectônicas. Então, aqui nós temos algumas questões da acomodação de camadas, né? Que nada mais são do que a sedimentação. Isso aqui o senhor vai deixar para você ver mais para frente, que isso aqui é a formação de camadas mais endógenas. E eu quero chamar a atenção, e aí a gente para a nossa aula aqui, tá? Depois a gente vai falar formas de relevo na próxima aula. O lugar que a gente sente um terremoto, tipo assim, imagina tu jogando uma pedra no lago. Onde a pedra caiu é mais forte, né? Ali vai ser chamado epicentro. E lá embaixo, onde houve o choque mesmo, hipocentro, certo?